Quanto mais ele pensava, mais aterrorizado ficava. Este jogo pertence à guilda, e se você morrer, não poderá ressurgir. Fang Bai, ao ouvir isso, ficou horrorizado. O suor frio escorria incessantemente. Ele imediatamente fez uma suposição: se Zhao Yi vencer, podemos receber um ponto de talento. Isso é extremamente valioso, especialmente nas fases iniciais, onde cada ponto de poder pode levar a um progresso visível significativo. Bai Shuiji, que estava ao seu lado, ouviu isso e ficou em silêncio por um momento. Ela não disse mais nada. Então, levantou-se, com o rosto determinado, e deu um passo à frente. Se uma mulher como eu quer garantir um lugar firme aqui, devo estar disposta a investir. Já dei 1000 pontos, se eu não agir agora, será um prejuízo. Fang Bai e Liu An, ao ouvirem suas palavras, não puderam deixar de admirar sua lógica. Também tomaram a decisão de seguir em frente. Fang Bai pensou consigo mesmo: se a vida floresce ou cai em estagnação, tudo depende deste momento. O palhaço ficou ao lado da grande mesa, ansiosamente esperando que todos se aproximassem. Ele imediatamente sorriu maliciosamente e disse: convidados, por favor, tomem assento. Ele pegou o controle remoto e disse alegremente: deixe-me ligar a TV para melhorar a experiência para todos. Assim que a TV foi ligada, um grito ecoou pela sala. A tela mostrava a cena de um homem em agonia, rastejando no chão. Uma energia densa e escura o cercava, invadindo seu corpo de forma desenfreada. Ao ver isso, todos ficaram aterrorizados. O medo se espalhou pela sala, fazendo com que seu poder mental se esvaísse rapidamente. Em contraste com todas as outras pessoas, Tianti e Zhao Yi mantiveram uma calma extrema, preservando a serenidade em suas mentes. Zhao Yi olhou para a bela garota, não conseguindo esconder sua surpresa: parece que você não tem medo de nada. O palhaço de repente soltou uma risada astuta e perguntou: quem vai jogar primeiro agora? Zhao Yi imediatamente se pronunciou: senhor palhaço, eu jogarei com o senhor. Ao ouvir isso, o palhaço riu alto, seu rosto irradiando alegria: você é realmente direto. Eu gosto de você. Ele então se virou para Zhao Yi, sorrindo de maneira arrogante, e declarou que o jogo começaria. Fang Bai ficou surpreso quando a cadeira em que estava sentado começou a se mover lentamente para longe. Não apenas ele, mas todos os outros também foram afastados da grande mesa, restando apenas Zhao Yi e o palhaço frente a frente. De repente, um forte feixe de luz desceu do teto, iluminando Zhao Yi, destacando sua imagem na mesa de jogo. O palhaço começou a explicar as regras do jogo: nos próximos 3 minutos, vocês podem discutir entre si para decidir o que irão adivinhar. Depois de decidirem, o jogador colocará a mão na bolsa preta à sua frente. A bolsa será levantada simultaneamente pelo braço robótico acima. Ele apontou para o braço mecânico e continuou, seus olhos fixando-se de maneira ameaçadora, mas seus lábios curvando-se em um sorriso suave: claro, posso garantir a todos vocês que não há dispositivos de vigilância na bolsa. Honestamente, eu nem tenho tempo para fazer isso. Ao ouvir isso, Zhao Yi manteve sua expressão confiante. Ele sorriu levemente e respondeu: eu confio em você. Em seguida, ele se virou para Fang Bai, perguntando calmamente: o que devemos adivinhar? A pergunta repentina de Zhao Yi deixou Fang Bai atônito, seus olhos cheios de surpresa. Zhao Yi percebeu que Fang Bai parecia não acreditar nos próprios ouvidos, então sorriu e o tranquilizou: isso mesmo, estou perguntando a você. Fang Bai imediatamente começou a pensar seriamente. O fato de Zhao Yi ter começado pedindo ajuda externa realmente não estava de acordo com seu estilo habitual. Ele teria alguma intenção especial? Por exemplo, estaria tentando confundir o oponente? Depois de pensar por um momento, ele respondeu primeiro: vou dizer o seguinte, se você perder, não me culpe. Zhao Yi acenou com a cabeça em concordância, mas Fang Bai ainda não pôde deixar de hesitar. No entanto, rapidamente decidiu sua escolha: pedra. Assim que Zhao Yi ouviu a resposta, não hesitou nem por um momento e colocou a mão na bolsa sobre a mesa. Ele sorriu ligeiramente, virou-se para olhar para Shuaga e disse: terminei. Shuaga lançou-lhe um olhar:
seus olhos carregando uma leve surpresa, como se estivesse ponderando algo. Logo depois, ele também colocou a mão na bolsa sobre a mesa. O braço robótico começou a se mover e uma voz mecânica soou, ambos os lados fizeram suas escolhas. Agora, os resultados serão revelados. A contagem regressiva ecoou lentamente e a atmosfera ficou tensa enquanto todos aguardavam ansiosamente o desfecho. Quando a cortina foi levantada, todos ficaram atônitos. Zhao Yi havia escolhido pedra, enquanto Shu H havia escolhido papel. A plateia atrás deles ficou profundamente desapontada, muitos pensando consigo mesmos, já era. Escolher pedra contra papel é uma derrota garantida. Shu H olhou para Zhao Yi e exibiu um sorriso travesso. Sinto muito, parece que sua sorte não está muito boa hoje. Ele apontou para a máquina sobre a mesa e disse calmamente, por favor, proceda com a penalidade. Zhao Yi estava extremamente calmo, sinalizando sua prontidão para o palhaço. Ele colocou decisivamente seu dedo na máquina de punição à sua frente. Um suifio ecoou, e a lâmina afiada desceu sem hesitação, imediatamente espalhando o sangue. Zhao Yi manteve uma expressão serena, suspirando calmamente, ainda bem que preparei bastante gás antes de vir aqui. Logo em seguida, ele se virou para chamar Fang Bai, assustando-o, que entrou em um estado de pânico. Zhao Yi, com uma expressão cheia de calma, lhe perguntou, o que devo escolher para a segunda rodada? Fang Bai balançou a mão, sua voz trêmula, Eu não sei. Você decide. Mesmo após perder um dedo, Zhao Yi permaneceu incrivelmente calmo. Ele pegou suavemente a bolsa preta sobre a mesa sem pânico algum, então se virou para o palhaço e disse, na próxima vez, escolha o martelo. O palhaço olhou para ele, um olhar levemente sinistro cruzando seu rosto. No fundo de seu coração, surgiu uma crescente sensação de dúvida, avaliando silenciosamente o homem à sua frente. Esse homem era diferente dos outros. Ele apoiou o queixo na mão, os olhos cheios de contemplação, esse cara me deixa desconfortável. Essa expressão calma. O que exatamente ele está planejando fazer? A segunda rodada começou rapidamente. Ambos os lados agiram simultaneamente. O resultado foi revelado, e o vencedor ainda foi o palhaço. Zhao Yi permaneceu inabalado. Ele colocou calmamente seu dedo mindinho na máquina de corte. A lâmina desceu mais uma vez, e o sangue se espalhou novamente. Ao ver essa cena horrível, as 3 pessoas sentadas atrás dele não puderam evitar suar frio, com os rostos claramente mostrando medo. Liu An tremia, seu rosto pálido, mordendo desesperadamente o dedo. Ela murmurou, se isso continuar, vamos definitivamente perder. O que devemos fazer? Bai Shuiji, ao ouvir isso, virou-se e repreendeu Liu An, minto que já passaram apenas 2 rodadas, não fale assim. Contrariando a ansiedade de todos, Zhao Yi sorriu calmamente e acenou despreocupadamente com a mão. Pensou consigo mesmo, secretamente, nas 2 rodadas anteriores, eu realmente não queria ganhar. Seus olhos se estreitaram ligeiramente enquanto ele focava em seu oponente. O palhaço estava sendo examinado minuciosamente por ele, da cabeça aos pés. De repente, um painel do sistema apareceu à frente de Zhao Yi, exibindo o perfil do palhaço. Após ler, Zhao Yi sorriu de maneira compreensiva. Fez sua dedução em silêncio, essa pessoa pode prever com precisão o que os outros vão jogar. Com certeza, não é por acaso, mas sim baseado em uma habilidade especial para trapacear. No entanto, para vencer este jogo, não há necessidade de expô-lo, em vez disso, devo usar exatamente essa habilidade dele para atrapá-lo. Fang Bai, atrás dele, apertou os punhos, o rosto cheio de tensão, já estamos na 3ª rodada. De acordo com as informações que Xian Weishan forneceu, o palhaço vai jogar tesoura desta vez. Mas podemos confiar nessas informações? Bai Shuiji, ao seu lado, ponderou profundamente, se conseguirmos verificar que o que Xian Weishan disse é verdade nesta rodada, as chances de ganhar vão aumentar consideravelmente. Mas, se as informações estiverem erradas, tudo se tornará incrivelmente difícil.
Em meio à atmosfera tensa, Zhao Yi se recostou casualmente na cadeira, até sorrindo confortavelmente. Ele se inclinou para trás, curvando os lábios em um sorriso ligeiramente astuto. Quando cheguei aqui, alguém me disse que na terceira rodada você jogaria tesoura, certo? Ao ouvir isso, o palhaço riu, sua voz cheia de mistério. Originalmente, eu não deveria revelar as regras deste jogo. O palhaço olhou para Zhao Yi, seu sorriso cheio de divertimento. Ele disse, eu gosto muito de você, então vou lhe dar uma pequena dica. Quanto à terceira e à sexta rodada, vou fixá-las. Mas exatamente o que são, não posso lhe dizer. Zhao Yi acenou com a cabeça ligeiramente, seu rosto demonstrando satisfação. Isso é o suficiente. A terceira rodada começou. Ambos colocaram as mãos sob o pano preto, prontos para a nova rodada. As três pessoas sentadas atrás não conseguiam esconder sua tensão, seus corações batendo forte. Lá vem ele, desta vez Zhao Yi tem uma chance de vencer o palhaço. Ele deve vencer. Liu An estava tão ansioso que mordia as unhas, seu corpo tremendo sem parar. Ao mesmo tempo, o braço robótico desceu lentamente. Ele rapidamente levantou o pano preto que cobria a mão de Zhao Yi. O pano do lado do palhaço também foi puxado para cima, revelando sua mão, cheia de superioridade e uma expressão confiante. Fang Bai e os outros assistiam, prendendo a respiração. A última peça de pano foi removida, revelando o resultado. Zhao Yi sorriu confiante e levantou a mão, que já havia sido revelada. Tian Tian pulou de alegria, gritando feliz, incrível. O grande irmão Zhao Yi venceu. Fang Bai e Bai Shuiji suspiraram de alívio. Ambos não conseguiam esconder sua admiração por Zhao Yi. Por outro lado, o palhaço permaneceu imperturbável. Ele calmamente colocou sua mão na máquina de punição, ainda sorrindo alegremente como se não se importasse. Parabéns! Então, ele olhou diretamente para Zhao Yi, um sorriso enigmático nos lábios, e disse, parece que quem está lá fora te enganou. Zhao Yi sorriu brilhantemente e brincou, da próxima vez, vou pagar-lhe tanto o capital quanto os juros. Fang Bai e Bai Shuiji, que estavam próximos, não puderam deixar de se sentir constrangidos. Ambos pensaram consigo mesmos, você se enrolou, irmão mais velho. O palhaço sorriu levemente, limpou o sangue da mão com um lenço e perguntou com um tom cheio de desdém, tem certeza de que vai sair daqui vivo? Zhao Yi, relutante em recuar, respondeu com uma pergunta de volta, como você tem tanta certeza de que não vou sair daqui? Ao ouvir isso, o palhaço acenou com a cabeça, seu olhar cheio de interesse. Você realmente é uma pessoa interessante. Zhao Yi estreitou um pouco os olhos, apoiou o queixo na mão, seu olhar afiado e cheio de significado permanecendo. Você gosta de emoções fortes, não é? Bem, então vamos adicionar um pouco de tempero a este jogo. As palavras de Zhao Yi fizeram o palhaço parar por um momento. Ele olhou para ele, jogou o lenço manchado de sangue no chão e então riu. Uma aposta? Qual é a graça nisso? Zhao Yi exibiu um sorriso enigmático, parecendo imperturbável. Quanto a isso, você vai descobrir em breve. O jogo continuou. Os dois entraram em mais uma rodada de pedra-papel-tesoura. Na quarta rodada, Zhao Yi perdeu, mas manteve a compostura. Na quinta rodada, ele perdeu novamente, tendo o dedo cortado. Na sexta rodada, pela primeira vez, foi o palhaço quem enfrentou a derrota. A batalha ficou mais intensa. Na sétima rodada, Zhao Yi perdeu novamente. Na oitava, perdeu mais uma vez, tendo o dedo anelar cortado. Na nona rodada, Zhao Yi ainda não conseguia mudar o rumo da partida. Neste ponto, Tian Tian não conseguiu esconder sua empolgação e gritou, estamos na 10ª rodada. O palhaço bateu casualmente os dedos na mesa, zombando, parece que você está tendo dificuldades para escolher um dedo para cortar. Ele começou a analisar, com os dedos restantes de ambas as mãos, você só pode jogar pedra ou tesoura. Após ouvir isso, Bai Shuiji se virou para Fang Bai, perguntando com confusão, o que isso significa?
Fang Bai explicou pacientemente, se o chefe ao deixar 3 dedos na mão direita, ainda pode jogar papel. Mas agora, quando ele abre os dedos, será tesoura, e quando fecha o punho, só pode ser pedra. Sua voz carregava um tom de preocupação, mas ele continuou falando sem parar. Zhao Yi, por outro lado, permanecia calmo, aparentemente desinteressado na análise deles. Ele havia perdido a capacidade de jogar papel há muito tempo. Nesse momento, Liu An, com o rosto magro e cheio de medo, falou, de acordo com as regras, se ambos os jogadores jogarem o mesmo gesto 3 vezes seguidas, o palhaço vence. Isso significava que, se o palhaço jogasse pedra 3 vezes seguidas, Zhao Yi definitivamente perderia. Percebendo isso, o rosto do palhaço se iluminou com entusiasmo, como se a vitória já estivesse em suas mãos. De repente, Zhao Yi falou, sua voz calma, mas com um significado oculto, palhaço, você lembra o que eu disse? Vamos tornar esse jogo um pouco mais interessante. O palhaço assentiu rapidamente, seus olhos brilhando com astúcia. Ele apoiou o queixo, colocando uma expressão ameaçadora, certo, esta será a rodada final do jogo. Embora eu goste muito de você, as regras são as regras. Se você tiver alguma ideia que não quebre as regras do jogo, mas que o torne mais emocionante, então, após o fim do jogo, eu deixarei você escolher a forma como deseja morrer. Zhao Yi olhou fixamente para o palhaço e pronunciou 4 palavras desafiadoras, vamos fazer uma aposta. O palhaço levantou uma sobrancelha, surpreso, e perguntou, sobre o que você quer apostar? Com total confiança, Zhao Yi levantou os 2 dedos restantes e respondeu, aposto que na próxima rodada, eu vou ganhar. O palhaço pausou por um momento ao ouvir isso, sem saber como responder à situação. Depois de alguns segundos, ele deu uma risada desprezível, sua voz cheia de desdém, senhor. Zhao Yi, acho que você ainda não entende sua própria situação. Com sua condição atual, você não tem chance de me vencer. No entanto, Zhao Yi manteve seu sorriso confiante, seus olhos penetrantes. Ele curvou os lábios e disse, esta aposta terá uma condição. Quero que feche seus olhos. Ao mesmo tempo, um item estranho apareceu no ar diante de Zhao Yi, fazendo todos congelarem em surpresa. Ele lentamente fez seu pedido, se eu vencer, você me deverá um favor. E deverá fazer algumas coisas dentro de sua capacidade para pagar essa dívida. O palhaço olhou para a falsa caixa de Pandora que apareceu diante dele, e o sistema rapidamente exibiu uma breve descrição do item. Ele hesitou por um momento, seu olhar vacilando quando percebeu a determinação nas palavras de Zhao Yi. Zhao Yi enfatizou, seus olhos frios e afiados como uma lâmina, se eu perder, minha vida será sua, e eu lhe darei este item. As palavras de Zhao Yi deixaram o palhaço momentaneamente atordoado. Finalmente, ele soltou uma grande gargalhada, seus olhos se estreitaram com astúcia, e ele se inclinou para a frente como se estivesse se preparando para uma brincadeira divertida, senhor. Zhao Yi, sem problemas. Aceito sua aposta. Na rodada final, Zhao Yi fez seu pedido, você só pode abrir seus olhos depois que o pano preto for levantado. Alguma objeção? O palhaço sorriu sem hesitação e respondeu, sem problemas. Olhando para as mãos de Zhao Yi, que agora só tinham 3 dedos, o palhaço desprezava silenciosamente seu oponente, pensando consigo mesmo, neste estado, mesmo que eu não use minha habilidade de ver através, ainda tenho certeza de que vou ganhar. Bai Shuiji sentiu-se confuso e perguntou suavemente, por que o chefe Zhao fez isso? Não há mais chance de vencer? Fang Bai também não sabia, e só podia responder ansiosamente, vamos ter que confiar no destino. Nesse momento, Zhao Yi convidou o palhaço a agir primeiro, pedindo-lhe para colocar a mão sob o pano preto e fechar os olhos. Ao ouvir isso, o palhaço não obedeceu imediatamente, mas olhou ao redor, seu olhar não se afastando muito e focando na mão de Zhao Yi, que ainda tinha apenas 2 dedos. Após um olhar cuidadoso, o palhaço assentiu em concordância e seguiu o pedido. Sob os olhos atentos de Zhao Yi e a atenção de todos ao redor, o palhaço lentamente colocou a mão sob o pano preto. Zhao Yi também colocou sua mão sob o pano preto à sua frente, com uma expressão séria e cautelosa.
Bai Shuiji e Fang Bai, sentados atrás dele, não conseguiam esconder a ansiedade, prendendo a respiração em antecipação. De repente, Zhao Yi sorriu suavemente e disse: terminei. Por favor, a máquina pode levantar o pano preto. Os braços robóticos rapidamente entraram em ação, levantando lentamente o pano preto. De acordo com o combinado, o palhaço agora podia abrir os olhos e observar o resultado. Mas o que surpreendeu a todos foi que a mão de Zhao Yi não tinha mais dedos nenhum. O choque era claramente visível no rosto de todos, exceto Tian Tian, que sorria alegremente, como se já tivesse previsto esse resultado. O palhaço não conseguia acreditar no que via, gaguejando enquanto olhava para Zhao Yi com descrença. Zhao Yi apenas sorriu suavemente, seu olhar penetrante e firme, e declarou calmamente: desculpe, eu ganhei. Bai Shuiji exclamou, não esperando que Zhao Yi cortasse seu próprio dedo. Fang Bai, que estava ao seu lado, acrescentou: como ele não tem mais dedos, o chefe Zhao só pode jogar com uma luva. Olhando para a mão de Zhao Yi, ele confirmou que ele realmente estava usando uma luva. O anúncio soou: rodada 10, Zhao Yi vence. O rosto do palhaço escureceu ao ouvir isso, e ele ficou sem palavras. Ficou olhando fixamente por um longo tempo, imerso em pensamentos. Por um momento, uma atmosfera sombria se espalhou pela sala. No entanto, o palhaço sorriu levemente, colocando uma mão na máquina de corte. Ele colocou sua mão na máquina de bom grado e perdeu o outro dedo. Só então Bai Shuiji soltou um suspiro de alívio e sorriu. Em seguida, ela pulou, gritando alegremente: ganhamos! Fang Bai e Liu An soltaram um suspiro de alívio, contentes por não irem morrer. Liu An segurou a cabeça e tremia, dizendo: isso foi por pouco. O palhaço, enxugando as mãos com uma toalha, falou: senhor Zhao, eu quero saber. Ele perguntou com desconfiança: quando você começou a conspirar contra mim? Imediatamente, Zhao Yi respondeu: desde o momento em que perdi 3 dedos. Ele explicou lentamente: qualquer um sabe que o jogo de pedra-papel-tesoura é um jogo de azar, então não pode haver apenas um campeão. Nesse ponto, Zhao Yi afirmou: se você sempre me vencer, isso prova que você está trapaceando. Ele continuou: então, na quinta, sétima e oitava rodadas, eu mantive minha mão com a forma de tesoura sob o tecido e intencionalmente troquei as mãos no pano preto. Ele continuou: como eu previ, ainda perdi. Acho que foi porque você tem a capacidade de ver através de tudo. Ele levantou a mão com os 5 dedos. Naquele momento, percebi que, para vencer na última rodada, só poderia criar uma situação especial. Trio D concluiu: tirar a sua habilidade de ver através das coisas e atrair você para uma posição fixa. O palhaço bateu palmas e exclamou: entendi. Ele replayou a situação na cabeça, quando o Trio D cortou o dedo 7º, escolhendo propositalmente o polegar da mão direita para que todos pensassem que, na última rodada, fosse indiferente se usasse a mão esquerda ou direita, Trio D só poderia mostrar o tipo de pedra. Depois, o palhaço apontou para seus próprios olhos e continuou a aposta, tentando fazer ele fechar os olhos e impedir que usasse sua habilidade de ver através das coisas. Ele estava certo de que, para vencer, teria que usar o soco. Ele abaixou a cabeça por um momento e continuou: no final, você cortou seu próprio dedo, transformando o soco esquerdo em papel. Trio D piscou levemente, como se estivesse confirmando a resposta do palhaço. Imediatamente, o som de palmas do palhaço ecoou. Ele levantou a cabeça e elogiou: estou realmente impressionado com a atitude do Sr. Trio. Esta é a primeira vez que jogo pedra, papel, tesoura e me divirto tanto. Depois, o palhaço se levantou e declarou: vou cumprir minha promessa. Ele colocou o chapéu na cabeça e disse: a partir de agora, esta loja de conveniência oferecerá todos os produtos gratuitamente e sem limites para você e sua guilda. O palhaço continuou: além disso, quando você sair da mercearia, vou conceder ao Sr. Zhao um ponto de talento de acordo com as regras do jogo. Cada indivíduo receberá um ponto de talento. Ao ouvir isso, Fang Bai ficou surpreso, pois esse presente pessoal não fazia parte da missão principal do mundo.
Bai Shuiji também ficou bastante satisfeito. Desta vez, eu tive lucro. Adicionar pontos de talento à força pode melhorar as habilidades físicas e as habilidades gerais. Tianti alegremente deu um tapinha na cabeça de Nini e disse, sorria para mim. O palhaço retirou o chapéu para mostrar respeito e disse, quanto a você, senhor Zhao Yi, eu lhe devo um favor pessoal. Se algum dia precisar de algo, é só me avisar. Ele se curvou imediatamente, e Zhao Yi respondeu, na verdade, eu tenho algo que gostaria de perguntar. Zhao Yi olhou para cima e perguntou, você sabe o que está acontecendo na açougue lá em cima? O palhaço respondeu honestamente, há um louco lá em cima. Ele não segue as regras como eu. O chapéu do palhaço começou a desaparecer lentamente. Zhao Yi continuou com suas perguntas, então, o que ele está tentando fazer? O palhaço não escondeu nada, respondendo, o açougueiro está procurando a filha dele. O sistema anunciou que o grupo de Zhao Yi havia desbloqueado com sucesso um novo contexto para a guilda. A mercearia, dentro de um raio de 10 metros ao redor da estação de trem, é segura. Todos ficaram chocados e começaram a discutir, alguém realmente resolveu isso? O novo cara deste ano é tão impressionante, ele realmente poderia derrotar o palhaço? Uma pessoa falou, eu acho que é o Zhao Yi, o novato do topo do ranking deste ano. Neste momento, o grupo de pessoas continuava a discutir animadamente sobre Zhao Yi, enquanto Xian Weishan sentia-se extremamente irritado. Ele cerrou os punhos, uma série de perguntas correndo em sua mente. Por que Zhao Yi não morreu? Eu claramente vazei informações falsas, então como ele venceu? Ou ele sabe sobre meu plano? Ele apressou-se em chamar alguns de seus subordinados, venham aqui rapidamente. Um deles perguntou, chefe, tem algo que você quer dizer? Outro subordinado acenou com a cabeça, não se preocupe, chefe. Ele então instruiu os outros capangas, preciso conversar com todos vocês. Enquanto isso, o grupo de Zhao Yi saiu da mercearia, todos com um semblante alegre. Tian Tian percebeu que a mão de Zhao Yi estava sangrando e ficou extremamente preocupada. Ficando ao seu lado, Fan Bai também demonstrou preocupação, chefe Zhao, não precisa apressar-se para o escritório, o ferimento na sua mão é muito grave. Bai Shuiji concordou, independentemente de o ferimento ter sido causado pelo duplicado ou pela missão, precisa ser tratado imediatamente. De repente, os olhos de Zhao Yi se fixaram à frente, e ele viu algo. Olhou para o céu, sorriu e disse, eles já chegaram. O rosto de Zhao Yi demonstrava claramente antecipação, não voltem ainda, vamos abrir a loja de carne. O grupo ficou em frente ao elevador, com os olhos fixos na porta, esperando que ela se abrisse. Fan Bai, sentindo-se um pouco entediado, não pôde deixar de dizer, chefe Zhao, até aquele palhaço pervertido venceu, então eu tenho fé nele. Os outros dois não hesitaram e também expressaram que compartilhavam da mesma opinião. Enquanto discutiam com paixão, alheios a tudo ao seu redor, a porta do elevador se abriu subitamente. Zhao Yi, que estava esperando há muito tempo, pressionou o painel de controle sem hesitar. Justo quando estava prestes a entrar, uma mão rude apareceu de repente, impedindo-o. Uma voz fria, carregada de provocação, soou claramente, Zhao Yi, você terminou seu jogo e recebeu sua recompensa. Não é essa missão uma forma de deixar os outros irem primeiro? Antes que Zhao Yi pudesse responder, outra pessoa falou em seu lugar, expressando seu desagrado e distraindo os capangas que acabavam de chegar. Fan Bai, irritado e fortalecido pelo apoio de seus aliados, falou resolutamente, se você não tem coragem de ir, por que não nos deixa ir? Diante dessa pergunta, o capanga apenas deu um sorriso de desdém e, casualmente, passou os dedos pelo cabelo, respondendo com um tom arrogante, o jogo do açougueiro mata mais jogadores do que o jogo do palhaço, eu só estou cuidando de vocês. Ao ouvir palavras tão descaradas, Bai Shuiji não conseguiu esconder seu desdém. Ela zombou abertamente, qual é o seu jogo aqui? Acha que eu não sei? Você tem medo de que fiquemos mais fortes do que você se completarmos essa missão, não é? Acertando onde doía, os olhos do capanga brilharam com raiva, claramente com intenções malignas.
Ele colocou a mão no bolso de maneira misteriosa. De lá, tirou uma faca, com a lâmina fria e brilhante que fazia o ar ficar tenso. Ele girou a faca na mão, como se estivesse declarando sua autoridade. Hoje, eu simplesmente não quero que vocês vão. Zhao Yi nem sequer se deu ao trabalho de responder ao valentão, levantando casualmente o dedo do meio em um gesto amigável. Então, ele sorriu, 3 partes de frieza e 7 de desprezo, e disse com arrogância: agora, eu poderia tirar sua vida com apenas um dedo. Ofendido, o rosto do valentão se contorceu de raiva, incapaz de esconder sua fúria. Então, ele de repente percebeu que não havia motivo para ele suportar Zhao Yi e, em um acesso de raiva, brandiu a faca e avançou. Mesmo com a lâmina tão próxima, Zhao Yi permaneceu calmo, destemido. Ele falou, movendo-se com velocidade relâmpago e determinação absoluta: sabe? Minha força alcançou 21 pontos. Zhao Yi aplicou uma força esmagadora, derrotando o valentão com facilidade. Quando seu cotovelo atingiu o lado do valentão, Zhao Yi zombou dele com desdém. Aproveitando a dor do valentão, que se contorcia com as mãos no estômago e gritava, Zhao Yi rapidamente levantou 2 dedos e desferiu um golpe, impedindo-o de qualquer chance de se vingar. Justiça para o vilão. Depois de ter escapado do golpe de cotovelo, agora ele estava sujeito à devastadora técnica do barco com 2 dedos. O valentão, que antes se mantinha orgulhoso, agora estava sendo levantado pelo nariz, gritando de dor. Tian Tian, testemunhando a derrota do valentão nas mãos de Zhao Yi, riu travessamente, talvez porque sentisse que suas mãos estavam muito sujas. Zhao Yi girou suavemente o tornozelo e, com uma força tremenda, lançou o valentão para o ar como um objeto sem peso. O valentão descreveu um arco no ar antes de colidir violentamente com a parede, com tanta força que o sangue jorrou de seu nariz. A dor excruciante fez com que ele não se importasse mais com sua imagem, tremendo e gemendo. Zhao Yi olhou para ele, depois olhou para seus 2 dedos manchados de sangue, mostrando uma expressão de desgosto por ter que tocar em tanta imundície. Tal imundície não deveria ser deixada por muito tempo, então ele casualmente limpou os dedos na camisa da pessoa que estava ao lado. No entanto, vendo que ainda não estava limpa, ele continuou esfregando e limpando, completamente focado na tarefa, sem perceber o olhar furioso do dono da camisa, que o encarava como se pudesse incendiá-lo com o olhar. Fang Bai levou um momento para reagir, pulando para o lado para evitá-lo, e depois olhou para Zhao Yi com descrença nos olhos. Você está limpando essa imundície em mim, você tem papel? Zhao Yi deu um sorriso falso, mas não se sentiu envergonhado, apesar de suas ações imundas terem sido notadas. Ele respondeu, não precisa, já limpei. Então, voltou sua atenção para a conversa dos 2 bandidos restantes. Eles estavam sussurrando, discutindo o que fazer em seguida. Bai Shuiji, com uma expressão cheia de desgosto e desprezo, exigiu que se afastassem. Ela também interrompeu seus planos malignos: nós estamos todos na mesma guilda. Vocês podem nos parar agora, mas não poderão nos parar para sempre. Um deles, ouvindo isso, achou que fazia sentido e discretamente disse ao companheiro para dispersar. Mas o outro permaneceu firme. Ele pensou que, se dispersassem agora, perderiam a chance de pegar o prêmio delicioso. Vendo que a confiança do parceiro estava vacilando, ele ameaçou em voz alta o grupo de Zhao Yi para recuperar sua autoridade. Parem de perder tempo com conversa. Se não quiserem morrer, então sumam daqui. Caso contrário, vamos quebrar as suas pernas e jogá-los para o açougueiro como carne para o banquete dele. Ouvindo isso, Fang Bai virou ligeiramente o ombro, com a intenção de avançar para um confronto de vida ou morte. Nesse caso, vou arriscar com todos vocês. No entanto, antes que ele pudesse seguir pelo caminho perigoso, Liu An rapidamente o parou, aconselhando-o a não lutar com eles. Nesse momento, Xian Weishan liderava um grande grupo de pessoas, marchando em direção a eles. Ele tinha uma expressão desagradável e, além disso, seu sorriso sinistro tornava a situação ainda mais tensa. Fang Bai imediatamente congelou de medo, sua mente correndo com 1000 pensamentos, todos relacionados à possibilidade de Xian Weishan estar colaborando com o grupo para lidar com eles, o que poderia colocá-los em perigo.
Bai Shuiji, também, não era diferente de Fang Bai, reconhecendo imediatamente que esse homem não era bom. No entanto, o que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Xian Weishan apontou para os capangas e perguntou: vocês fizeram isso? Para espanto de todos, ele se colocou ao lado de Zhao Yi. Isso era algo que ninguém poderia acreditar. Xian Weishan continuou: se eu não tivesse feito isso eu mesmo, por que deixaria os outros fazerem? Os capangas não ousaram argumentar, imediatamente abaixando a cabeça e pedindo desculpas profusamente. Fang Bai ficou confuso com a cena, mas Bai Shuiji conseguiu adivinhar o que estava acontecendo e explicou que Xian Weishan estava ajudando-os. No entanto, o próximo movimento de Xian Weishan apenas tornou tudo mais confuso. Ele se aproximou de Zhao Yi, mostrando um nível de familiaridade e preocupação, como se fossem muito próximos. Então, quando Zhao Yi não prestava atenção, ele agarrou seu ombro. Xian Weishan sorriu o que ele acreditava ser um sorriso sincero: eu vou te levar para este jogo, eles não vão conseguir te parar. O olhar de Zhao Yi piscou com um toque de compreensão, mas ele não revelou o plano, em vez disso, seguiu com ele. Bai Shuiji também percebeu: este é um plano que Xian Weishan havia armado anteriormente, ele causou caos, depois se salvou para atrair atenção, assim, trazendo pessoas para sua equipe. Ela estendeu sua mão suavemente, puxando levemente a barra das roupas de Zhao Yi. Pretendia falar seus pensamentos após chamar sua atenção, mas Zhao Yi parecia completamente desinteressado nela. Ele até estendeu sua mão com entusiasmo para Xian Weishan: irmão mais velho, venha conosco, podemos nos ajudar mutuamente. Xian Weishan de fato tinha um objetivo, mas a facilidade com que isso ocorreu ainda o surpreendeu um pouco. No entanto, ele não se importou, desde que alcançasse seu objetivo. Os dois apertaram as mãos, como se desejassem sucesso à colaboração. Quando as mãos se separaram, Xian Weishan levantou a mão em satisfação, sentindo que Zhao Yi era tão fácil de enganar. Bai Shuiji viu que o assunto estava resolvido, e como não havia mais necessidade de chamar Zhao Yi, ela soltou sua mão. Virou-se e trocou um olhar com Fang Bai, sinalizando que Zhao Yi parecia confiar em Xian Weishan. Os dois, sem dizer uma palavra, entenderam que precisavam continuar cautelosos com esse homem astuto. O grupo estava diante da grande porta, que começou a se abrir gradualmente, revelando uma cena horrível atrás dela: várias partes de corpos humanos, ensanguentadas e mutiladas, penduradas como mercadorias bizarras. Exceto Zhao Yi, que mantinha uma expressão calma, e Xian Weishan, que estava silenciosamente tramando, todos os outros estavam em pânico. O açougueiro, com as costas viradas para o grupo, levantou sua grande faca e a bateu na corpo sem vida. Zhao Yi parecia imune à cena horrível, continuando a caminhar para a frente. Ele se apresentou calmamente, dizendo que eram participantes no jogo do açougueiro. O açougueiro levantou a grande faca, ainda pingando com sangue fresco, do corpo desmembrado. Com um golpe forte, ele a cortou contra a tábua de madeira, e a faca imediatamente ficou cravada em um ângulo de 60 graus. O açougueiro limpou as mãos ensanguentadas no avental manchado à sua frente antes de se virar e, com uma voz profunda e rouca, anunciou: o meu jogo tem 3 tipos. Ele levantou o dedo indicador, ainda sujo de sangue: o primeiro é me ajudar com uma entrega. Acabei de receber um pedido de vários clientes. Quem for mais rápido e vencer, receberá uma tigela da minha sopa exclusiva de carne. Quanto aos perdedores. O açougueiro fez uma pausa, rindo de maneira áspera, revelando seus dentes afiados. Embora Xian Weishan não estivesse com medo, não podia negar que o açougueiro era verdadeiramente aterrorizante. O grupo ao redor de Zhao Yi começou a entrar em pânico. O açougueiro então levantou um segundo dedo: o segundo é entrar na cozinha e preparar um prato. Se me agradar, você terá completado o jogo. Caso contrário, eu mesmo vou te ensinar como cozinhar. Então ele levantou o terceiro dedo: o terceiro jogo é ir até o Vale das 100 Sepulturas, no fundo da montanha estéril, e me ajudar a colher ingredientes. Por fim, ele perguntou: então, qual jogo você gostaria de jogar? Zhao Yi não respondeu, apressando-se a dizer: precisamos de tempo para discutir. Em seguida,
virou-se para olhar para a equipe atrás dele, a fim de pedir a opinião deles. Fang Bai expressou seus pensamentos: devemos jogar o segundo jogo, pois assim podemos nos ajudar sem precisar prejudicar uns aos outros. Xian Wei-shan discordou. Ele acreditava que era impossível prever com precisão qual prato seria bom. Você acha que ele pode adivinhar o gosto? Ele olhou fixamente para o homem, e então continuou: além disso, se ele quiser que morramos, o jogo não poderá ser completado. Depois, perguntou em retorno: então, de acordo com você, qual tarefa devemos escolher? O homem ouviu isso e imediatamente respondeu: claro, a primeira tarefa é mais simples. Xian Wei-shan sorriu, dizendo: entregar as mercadorias é tudo sobre velocidade, se você for lento, só terá a si mesmo para culpar. Bai Shuiji percebeu suas intenções, sabendo que isso só seria vantajoso para ele. Dada sua condição física e experiência com combate corpo a corpo, ele certamente terminaria a tarefa mais rápido. Ele concordou com a ideia, pois, uma vez que a tarefa começasse, poderia chamar seus subordinados para bloquear os outros. Ao ouvir isso, Xian Wei-shan parecia impotente: vocês realmente acham que sou tão cruel assim, hein? Ela gritou seu nome com raiva. No final, Bai Shuiji se virou para Zhao Yi e disse: confiamos em você, você escolhe. Fang Bai demonstrou concordância, lançando um olhar breve para Xian Wei-shan. Este, sentindo o olhar, ficou ligeiramente desconfortável e virou a cabeça. A resposta de Zhao Yi surpreendeu Xian Wei-shan: eu acho que o irmão Xian disse faz muito sentido. Ele explicou: este mundo é inerentemente cruel. Algumas coisas são inevitáveis, é melhor seguir o destino. Ele riu alto, totalmente apoiando a ideia. Ela ficou atônita e perguntou: você está falando sério? E sua cabeça? Não há uma saída confiável para esse jogo de açougueiro? Até alguém tão inteligente quanto Zhao Yi está planejando seguir o destino? Bai Shuiji sempre estava atento a Xian Wei-shan, então, nesse momento, o viu cobrir a boca com a mão. Xian Wei-shan sorriu maliciosamente, pensando consigo mesmo: tudo está ocorrendo conforme o planejado, isso está perfeito. A seguir, assim que o açougueiro confirmar que o jogo começou, ele vai se arrepender. O açougueiro colocou a comida e disse: a comida está aqui. Todos vocês apressam-se e terminem rápido, só vou aceitar o primeiro a completar a tarefa. Ele continuou a anunciar com sua voz profunda e rouca. Xian Wei-shan e Liu An ficaram extremamente surpresos com isso e não conseguiram encontrar palavras para dizer. Rapidamente começaram a trabalhar, cada um fazendo o melhor possível para aproveitar cada segundo ao embalar as caixas. Todos os outros também trabalhavam freneticamente, esperando ser os primeiros. Enquanto isso, Tian Tian ficou parado, observando calmamente todos que se apressavam. Zhao Yi olhou para o arroz fumegante na mesa à sua frente. Fang Bai suspirou, o fôlego pesado de tensão após terminar uma porção. Aproveitando alguns segundos de descanso, ele observou ao redor. Fang Bai viu que Zhao Yi estava com as mãos livres e perguntou: chefe Zhao, por que você não está fazendo nada? Ele se assustou e de repente se lembrou que Zhao Yi só tinha um dedo restante, então não poderia empacotar. Fang Bai ficou um pouco desconfortável, mas depois de pensar por um momento, decidiu ir até Zhao Yi e ajudá-lo a embalar a caixa. Bai Shuiji e Liu An ainda estavam vigiando tudo, e claro, perceberam suas ações. Ela olhou para ele com desdém, pensando: Fang Bai ainda não se adaptou às regras de sobrevivência aqui? Ajudar Zhao Yi agora é apenas prejudicar a si mesmo. Liu An ficou satisfeita com isso e pensou consigo mesma: Fang Bai é tão estúpido quanto sempre. Quanto mais ele atrapalha, maiores são as minhas chances de sobreviver. Xian Wei-shan estava confiante na caixa bem embalada que havia feito. Os três aproveitaram o fato de que todos ao redor estavam concentrados no trabalho e rapidamente se esgueiraram para longe. Fang Bai se virou justo a tempo de vê-los fugindo. Ele então disse a Zhao Yi: Zhao Yi, agora você está por conta própria. Eu só posso te ajudar até aqui. Depois de dizer isso, Fang Bai pegou sua própria caixa e correu atrás dos três.
Zhao Yi olhou para a caixa que Fang Bai tinha empacotado e perguntou, sua técnica de empacotar não é uma porcaria? Zhao Yi olhou para Tian Tian, que ainda estava se espreguiçando no canto da sala. Ele perguntou, Tian Tian, você não vai fazer sua tarefa? Ela respondeu, eu não vou. Tian Tian não queria fazer a tarefa. Zhao Yi fez uma cara engraçada, mas não a provocou, dizendo, se você não fizer a tarefa, você vai morrer. Tian Tian não acreditou nele. Você está mentindo. A Nini disse que nada de ruim vai acontecer comigo. Zhao Yi não entendeu o que ela quis dizer, então perguntou, quem é a Nini de quem você está falando? Tian Tian imediatamente levantou o ursinho de pelúcia que ela estava abraçando com força contra o peito e, com alegria, apresentou, Nini é a primeira amiga que fiz quando cheguei a este mundo. Zhao Yi observou o estranho ursinho com atenção e silenciosamente acionou o sistema. Imediatamente, a interface do sistema apareceu, Nini, ativando neutralidade. Nota, se tentar prejudicar a garota, o sistema entrará em alerta. Se deixar um ferimento nela, ficará furioso. Ponto fraco, desconhecido. Zhao Yi acariciou a cabeça de Nini e elogiou, esse ursinho é realmente fofo. Nunca vi um urso tão adorável. Tian Tian sorriu feliz com suas palavras, obrigada, Zhao Yi. Se você elogiar a Nini assim, ela vai ficar com vergonha. Zhao Yi olhou para a garota, cujo rosto se iluminou com um sorriso tão radiante quanto uma flor por causa do elogio, e não pôde deixar de achar engraçado. Então, levantou-se e caminhou lentamente em direção à mesa à sua frente. Sentou-se com um baque, aparentemente indiferente à tarefa em mãos. Calmamente, Zhao Yi disse, açougueiro, você tem carne de vaca cozida? Me corte um pouco. O açougueiro, por um momento, não entendeu a intenção dele e olhou para ele com uma expressão confusa. No entanto, logo depois, seu rosto mudou. O açougueiro de repente ficou bravo, pegou uma grande faca que estava próxima e gritou, saia. Você não é meu cliente. Zhao Yi inclinou a cabeça, cruzando os braços calmamente e respondeu, o palhaço me disse que você tem uma filha. Há quanto tempo está procurando por ela? Ao ouvir isso, o açougueiro ficou atônito. Talvez devido à emoção avassaladora, ele permaneceu em silêncio por um momento. A grande faca em sua mão inclinou-se levemente, sua lâmina brilhando, agora manchada com o sangue do animal. Ele deu um passo à frente, ficando diante de Zhao Yi, e rosnou, o que isso tem a ver com você? Zhao Yi levantou a mão, sua voz calma, eu tenho um acordo relacionado à sua filha. O açougueiro olhou com olhos selvagens e injetados de sangue. Zhao Yi continuou, obviamente, você não pode deixar a sua loja de açougue por muito tempo. Um homem louco como você, que não gosta de seguir regras, também tem regras que não pode quebrar, certo? A mão do açougueiro apertou a faca, tremendo sob a pressão. Zhao Yi lentamente virou a mão, revelando um dedo que havia sido cortado antes, agora aparecendo novamente, eu posso ir a lugares onde você não pode, e ajudá-lo a encontrar sua filha. Ele falou seriamente, por exemplo, na cidade de Gushuan, pode haver algumas pistas. O açougueiro estreitou os olhos, sua voz cheia de desconfiança, você acha que, dizendo isso, eu vou deixar você ir? Zhao Yi respondeu com facilidade, claro que vai. O fato de eu ter completado o jogo do palhaço prova minhas habilidades. Ele perguntou casualmente, qual é a diferença para você, um açougueiro que lavou as mãos em sangue, se você matar uma pessoa a mais ou a menos? Com certeza, ao ouvir isso, o açougueiro deixou de manter a sua resolução inicial. Ele abaixou ligeiramente o braço e colocou a faca de lado. A grande faca descansou tranquilamente na tábua de corte de madeira, não exalando mais a aura mortal que tinha antes. Então, ele se virou e entrou na sala sempre trancada atrás do balcão de carnes. Ninguém sabia o que ele fazia lá dentro, mas a atmosfera de repente ficou estranhamente silenciosa. Após um tempo, o açougueiro surgiu, carregando uma tigela de carne deliciosa. Ele disse a Zhao Yi, preciso que você encontre minha filha e a traga de volta para mim. Você será generosamente recompensado.
Zhao Yi respondeu com confiança, sem problemas. Nesse momento, o sistema apareceu. Parabéns, você recebeu a missão secreta do Grande Mundo, encontrar a filha do açougueiro. Recompensa da missão, desconhecida. Observando a figura do açougueiro se afastando, Zhao Yi não pôde deixar de se sentir satisfeito, pensando consigo mesmo, como esperado, eu estava certo. Ele se lembrou das palavras do palhaço, o açougueiro é diferente dele. Ele não gosta de seguir as regras. Ou seja, mesmo que o grupo de Zhao Yi tentasse completar o jogo do açougueiro de acordo com as regras, o oponente ainda poderia matá-lo se estivesse de mau humor. Zhao Yi se virou para olhar Tian Tian, pensando, em vez de tentar desafiar a sorte e criar um jogo sem sentido, é melhor fazer um acordo com o açougueiro. Então, decidiu sentar-se em silêncio e esperar pelos outros que estavam na missão para retornarem. Tian Tian pegou o prato, suas pequenas e suaves mãos pegaram um pedaço de carne, e ela estava prestes a alimentá-lo com isso. Parecendo ler sua mente, ela de repente falou, em vez de desafiar sua sorte e criar um jogo sem sentido, é melhor fazer um acordo com o açougueiro. Zhao Yi ficou levemente surpreso, seus olhos brilhando de diversão, essa garota, ela realmente não é simples. Tian Tian olhou para Zhao Yi e sorriu brilhantemente, Zhao Yi, irmão mais velho, Nini disse que sua mão não está muito boa, deixe-me ajudá-lo a pegar a carne. Você gosta da Nini, e eu também gosto dela. Enquanto isso, do lado de Xian Weishan, a atmosfera estava extremamente tensa. Ele estava na frente, ordenando bloquear o outro grupo. Um monte de seus subordinados imediatamente cercaram Fang Bai, Bai Shuiji e Liu An. Xian Weishan gritou alto, não deixem eles saírem da estação de ônibus. Fang Bai, com uma expressão de pânico, questionou Xian Weishan, você está ousando conspirar contra nós? Ele se virou, seu olhar frio varrendo os três, e o que tem isso? Devo esperar você terminar sua missão primeiro, depois ir morrer? Xian Weishan os fulminou com o olhar, sua voz cheia de zombaria, se quiserem culpar alguém, culpem Zhao Yi. Afinal, foi ele quem aceitou a missão do açougueiro. Liu An, furioso, estava prestes a avançar, sua mão tão cerrada que as veias estavam saltando. Mas Bai Shuiji rapidamente puxou sua mão para trás, sussurrando para ele, calma. Se você sair correndo agora, eles vão quebrar suas pernas. Liu An cerrou os dentes, seus olhos cheios de fúria. Xian Weishan olhou para eles, sorrindo sarcasticamente, eu estou indo agora, esse lugar é com vocês. Enquanto se afastava, assobiou, visivelmente satisfeito consigo mesmo. Seus subordinados cercaram os três, com rostos frios e cheios de ameaça. Um deles, segurando um taco de beisebol, deu um passo à frente, sorrindo maliciosamente, seja um pouco mais obediente. Só assim vamos deixar você morrer rapidamente. Os outros, armados com facas, se aproximaram, seus olhares penetrantes e gelados. Bai Shuiji apertou os punhos de raiva e gritou alto, vocês são todos estúpidos. Por que estão ajudando Xian Weishan? Não sabem que tipo de pessoa ele é? Se ele pode nos trair e apunhalar pelas costas hoje, pode fazer o mesmo com vocês amanhã. As pessoas ao redor pararam, parecendo hesitantes. Um deles deu um passo à frente, sorrindo de forma desdenhosa, e disse, não tente semear discórdia entre nós. Você não sabe o quão pior será o fim de alguém que trai o chefe. Se não seguirmos as ordens, as consequências serão ainda piores. Hoje, não importa o que aconteça, você não vai escapar. Ao ouvir isso, Bai Shuiji ficou ainda mais tensa. Ela apertou os punhos, o suor escorrendo pela testa, os olhos cheios de ansiedade enquanto pensava em algo. De repente, gritou, hoje, eu vou arriscar tudo com vocês. Fang Bai se assustou e não teve tempo de reagir antes que Bai Shuiji corresse diretamente em direção ao grupo. Fang Bai tentou detê-la, mas já era tarde, antes que ele pudesse dizer algo, ela já estava sendo imobilizada. Um dos homens agarrou as mãos e o cabelo de Bai Shuiji, impedindo-a de se mover. Um capanga de Xian Weishan sorriu triunfante, você acha que pode escapar sozinha?
Enquanto falava, ele apertou o cabelo dela com uma mão e segurou um bastão de beisebol com a outra, a expressão desafiadora. Bai Shuiji lutou, rangendo os dentes, lágrimas se formando em seus olhos. Ela gritou, me solta. Mas suas ações só o irritaram ainda mais. Ele rosnou, ainda ousa responder? Com isso, ele deu um forte chute no estômago de Bai Shuiji, fazendo-a cair no chão. Bai Shuiji se encolheu de dor, segurando o estômago, seus gritos ecoando pelo ar, tornando a atmosfera ainda mais pesada do que nunca. Um chute poderoso fez Bai Shuiji rachar o chão, a dor foi tão intensa que fez ela largar a bolsa que estava segurando. Ela rolou para longe, seu corpo tremendo. O líder dos bandidos apertou os dentes, seus olhos ardendo de raiva, apontando o dedo para ela, batem nela. Não parem até ela se render. Imediatamente, o grupo se lançou sobre ela, lançando socos e chutes sem piedade. Bai Shuiji só conseguiu se encolher, protegendo a cabeça e suportando, sua boca constantemente clamando por ajuda, alguém, por favor, me ajude. A bolsa dela foi derrubada no chão, seus conteúdos se espalhando, quebrando e vazando um líquido vermelho brilhante que parecia sangue. Fang Bai e Liu An estavam a uma distância, observando a cena com uma mistura de preocupação e raiva. Fang Bai apertou os punhos, seus olhos queimando de fúria, gritando, chega! Parem agora! Estão tentando matar ela? A fúria de Fang Bai aumentou, tão intensa que seu corpo tremia. Ele olhou fixamente para os bandidos à sua frente, sua voz cheia de desafio, se querem matar alguém, levem isso para o campo de batalha. Alguns dos homens trocaram olhares, suas expressões mostrando hesitação diante da presença avassaladora de Fang Bai. O grupo começou a hesitar, então deu um passo para trás, revelando Bai Shuiji caída, imóvel no chão. Ela ainda estava segurando a cabeça, sua voz fraca pedindo ajuda. Fang Bai imediatamente correu até ela, seu rosto cheio de preocupação. Um dos homens murmurou, esse cara é durão, quase nos arrastou todos para um campo de batalha sangrento. Fang Bai se agachou e gentilmente ajudou Bai Shuiji a se sentar. Ele perguntou suavemente, você está bem? Deixe-me ajudar você a se sentar aqui. Bai Shuiji estava coberta de hematomas, o rosto pálido, mas ela conseguiu forçar um sorriso fraco, obrigada. Fang Bai. Bai Shuiji estava encostada na parede, seu rosto pálido, sua respiração fraca. Liu An estava à sua frente, com a expressão tensa e cheia de preocupação. Ele murmurou, acabou, estamos todos acabados. Xian Wei-shan respondeu friamente, sim, tudo é culpa do Zhao Yi. Liu An franziu as sobrancelhas, seu rosto empalideceu, e então rosnou, se ele tivesse escolhido a opção 2 ou 3, talvez não tivéssemos chegado até aqui. Fang Bai estava atrás de Liu An, tão irritado que suas mãos estavam apertadas com força, seus olhos queimando com uma intensidade feroz. Ele gritou, que bobagem você está dizendo? Liu An imediatamente se virou, seus olhos vermelhos, veias saltando nas íris. Ele encarou Fang Bai e gritou, eu disse algo errado? Se não fosse por ele ficar insistindo que o destino é decidido pelos céus, estaríamos nessa confusão? Se não fosse por ele ter concordado em deixar o Xian Wei-shan entrar para a equipe, como poderíamos ter sido traídos por ele? Fang Bai manteve a calma, sua voz fria como gelo, eu acho que é mais um mau hábito seu. Você está acostumado a intimidar os fracos, mas tem medo dos fortes, né? Xian Wei-shan te feriu, e você está com medo de tocá-lo, mas culpa alguém da equipe? Já esqueceu quem te ajudou a conquistar aquela recompensa na última duplicata? O olhar de Fang Bai escureceu, seus olhos fixos nos de Liu An, sem hesitação. Liu An foi atingido onde mais doía, seu rosto mudando de cor enquanto dava um passo para trás, mordendo o lábio, sem saber como refutar. Mas no momento seguinte, ele agarrou furiosamente o colarinho de Fang Bai, seu movimento rápido pegando Fang Bai de surpresa. Os dois estavam frente a frente, seus olhos travados em uma confrontação tensa. Liu An rosnou entre os dentes, sua mão apertando o colarinho de Fang Bai, levantando-o ligeiramente. Ele rosnou, fala isso de novo.
Fang Bai ainda não resistiu, apenas o encarou friamente nos olhos de Liu An, fazendo o ambiente se carregar ainda mais de tensão, como se estivesse prestes a explodir. Liu An levantou a mão, mas ainda segurava firmemente o colar de Fang Bai. Fang Bai começou a se sentir ansioso, com suor se formando em sua testa. Ele olhou para Liu An, pensando consigo mesmo, esse cara está morrendo de medo, é melhor não provocá-lo. Liu An foi gradualmente soltando sua pegada, e sua expressão tensa mudou ligeiramente para uma de alívio. Ele largou o colar de Fang Bai e então sorriu de uma maneira estranha. O que? Você não vai dizer mais nada? Isso significa que você concorda com o que eu disse antes? Fang Bai olhou para Liu An, com o rosto confuso, sem entender sobre o que ele estava tagarelando. De repente, Liu An invocou sua arma. Um brilho de luz piscou, e uma lâmina afiada apareceu em sua mão. Liu An falou resolutamente, isso mesmo, eu vou matar Zhao Yi. Ele segurou a arma com firmeza, um sorriso distorcido claramente visível em seu rosto, como se essa ação fosse salvar sua vida. Assim que eu matar Zhao Yi, Xian Weishan definitivamente vai me deixar ir. Sim, isso definitivamente vai acontecer. Na mente de Liu An, um plano se formou rapidamente. Ele pensou, depois de matar Zhao Yi, vou usar a desculpa de entregar mercadorias e seguir direto para a sede da guilda. Não importa o quão forte seja o açougueiro, ele não ousaria matar ninguém em uma zona segura como a pousada. Pensando nisso, Liu An saiu apressado, seus olhos brilhando de arrogância, murmurando animadamente consigo mesmo, sim, vamos fazer assim. Quando chegou, Liu An gritou de fora da porta, Zhao Yi, saia daqui. Dentro, Zhao Yi e Tian Tian estavam sentados e comendo. Ao ouvir o grito, ambos viraram a cabeça para olhar para a porta. Liu An entrou com grandes passos, uma aura intensa de assassino envolvendo-o, com a mão firmemente segurando a arma, pronto para avançar contra Zhao Yi e matá-lo. Zhao Yi permaneceu sentado, com o olhar calmo. Ele levantou a mão, agora com apenas 2 dedos, e apontou para a cadeira à sua frente. Com uma voz tranquila, ele perguntou, vamos comer carne juntos? Liu An levantou a ponta afiada de sua arma, apontando diretamente para Zhao Yi, sua voz cheia de intenção assassina, saia daqui, agora. Zhao Yi não demonstrou medo, apenas sorriu enquanto olhava para Liu An. Falou lentamente, sua voz transbordando de sarcasmo, suas habilidades de atuação são péssimas, eu percebi o que você estava tentando fazer no momento em que te vi. A expressão de Zhao Yi escureceu. Ele falou suavemente, já fiz os arranjos com o açougueiro, pode ir embora agora. Liu An congelou, completamente atônito, sem conseguir dizer uma palavra. Seus olhos se arregalaram enquanto ele olhava para Zhao Yi, sua expressão de raiva transformando-se rapidamente em uma de alegria que ele mal conseguia esconder. Liu An balbuciou, você está falando sério? Zhao Yi se virou e se apoiou na mesa, seu rosto cheio de satisfação, claro que estou falando sério. Como mais eu poderia estar aqui, comendo tão calmamente? Zhao Yi sorriu de canto, então perguntou, a propósito, você me chamou mais cedo. O que você queria? Liu An rapidamente escondeu sua arma atrás das costas, lutando para inventar uma desculpa. Mentiu sem piscar, eu só queria perguntar se há alguma maneira de completar essa missão. Zhao Yi riu de forma desdenhosa, sério? Eu pensei que você quisesse me matar e pegar o crédito de Xian Weishan. As palavras de Zhao Yi atingiram em cheio Liu An, fazendo seu rosto perder a cor. Ele gaguejou, sem saber como responder, e só conseguiu esboçar um sorriso forçado. Como poderia ser isso? Você é meu grande benfeitor, como eu ousaria fazer algo assim? Eu só estava esperando que você pudesse me ajudar a sair daqui depois. Nesse momento, Fang Bai alcançou Liu An, apoiando Bai Shuiji. Ambos estavam ofegantes, e Fang Bai falou em tom firme, chefe Zhao, você deve ter cuidado. Liu An entrou em pânico ao ver os dois aparecerem, temendo que o que ele havia feito fosse exposto. Seus olhos se moviam nervosamente, seu coração cheio de ansiedade. Zhao Yi levantou a mão para cumprimentar Fang Bai e Bai Shuiji, mas essa mão já não tinha dedos após o jogo mortal com o palhaço.
Fang Bai e Bai Shuiji olharam para ele com confusão, seus olhos cheios de incredulidade, como se estivessem se preparando para uma batalha que estouraria bem ali diante deles. Fang Bai falou, sua voz ainda incerta, você está comendo carne? Zhao Yi deu um leve aceno e sorriu. Fang Bai rapidamente balançou a mão em sinal de recusa, desde que você esteja bem, isso é o que importa. Comer carne? Eu não teria coragem. Bai Shuiji, exausta ao extremo, não disse mais nada. De repente, ao lembrar-se da oferta de Zhao Yi de comer carne, Fang Bai ficou preocupado. Ele olhou para Zhao Yi, depois olhou para Liu An com uma expressão de confusão. Zhao Yi e a garota ao seu lado apenas se olharam em silêncio, sem dizer mais nada. Fang Bai ajudou Bai Shuiji a se sentar, ambos parecendo completamente esgotados depois da longa corrida para chegar até ali. Ainda com uma expressão séria, Fang Bai perguntou, chefe Zhao, já encontrou uma maneira de completar o jogo do açougueiro? Zhao Yi balançou a cabeça levemente, mas seu rosto ainda exibia um sorriso calmo, sem sinais de pânico. Ao ouvir que Zhao Yi ainda não havia encontrado uma solução, Fang Bai e Bai Shuiji não conseguiram esconder sua decepção. Fang Bai hesitou por um momento, então olhou diretamente para Zhao Yi e perguntou, então, neste momento, estamos apenas esperando para morrer? Zhao Yi permaneceu imperturbável, com uma mão no bolso e a outra empurrando a tigela de carne em direção a Fang Bai. Ele falou lentamente, não se apresse. Coma um pouco de carne primeiro. Olhando para a tigela de carne à sua frente, Fang Bai franziu a testa, seus olhos tingidos de tristeza. Em seu coração, pensou, parece que Zhao Yi já aceitou a derrota. Mas então, quase instintivamente, ele não usou os hachis, mas pegou uma fatia de carne com as mãos e a enfureceu na boca, mastigando avidamente. O gosto da carne se espalhou por seus sentidos. Enquanto mastigava, Fang Bai pensou, se vou morrer, então morrerei como um fantasma bem alimentado. A sensação de desespero foi lentamente substituída por uma sensação de resignação, misturada com uma raiva latente. Meia hora depois, de repente, um grito alto de alguém do lado de fora ecoou, fazendo todos na sala olharem para fora surpresos. A pessoa do lado de fora riu alto, eu venci. Todos vocês têm que morrer, todos, morram por mim. Bai Shuiji já havia se recuperado até aquele momento, ela colocou a mão no queixo e olhou para fora da porta. Zhao Yi permaneceu sentado, sorrindo confiante. Fang Bai disse ansiosamente, acabou, Xian Wei-shan voltou. A porta foi empurrada, e de fato, Xian Wei-shan entrou. Liu An tremeu assim que o viu. Xian Wei-shan se inclinou e espiou para dentro, caminhando lentamente com uma expressão de loucura no rosto. Ele havia perdido um braço, e saliva escorria como se fosse uma besta prestes a atacar Zhao Yi. Xian Wei-shan abriu a boca e gritou, o topo do ranking de novatos? Que lixo é esse, hein? Você acha que é digno de competir comigo, Xian Wei-shan? Eu só preparei um pequeno plano, e um idiota como você entra sem nem usar o cérebro. Um lixo como você tem coragem de me chamar de irmão? Zhao Yi permaneceu sentado calmamente, respondendo indiferente, sim. Xian Wei-shan se aproximou de Zhao Yi, seu rosto ficando ainda mais irritado. Zhao Yi manteve sua postura serena, o que fez Xian Wei-shan ficar ainda mais enfurecido. Você está prestes a morrer e ainda finge estar calmo. Vamos ver até quando consegue manter essa farsa. Xian Wei-shan bateu a mão na mesa, rindo triunfante, açougueiro, eu completei o seu jogo, e sou o primeiro a voltar com a entrega. Nesse momento, o açougueiro, que estava voltando para dentro, levantou sua faca bem alta, se preparando para cortar a carne. Xian Wei-shan ordenou ao açougueiro, agora, rapidamente, me dê a recompensa. Ele estendeu a mão para frente, esperando. O açougueiro permaneceu de costas, concentrado em cortar a carne, com o sangue espirrando por todo lado. Após terminar, ele parou, levantou a cabeça, seu corpo coberto de sangue. Segurando o gancho de carne, olhou para Xian Wei-shan, mas não respondeu. Na mesa do açougueiro havia uma mão e dedos cortados.
O açougueiro se virou e lançou um olhar para Xian Wei-shan, murmurando, está aqui. Sua boca estava cheia de dentes afiados, sua mão segurando o gancho de ferro, e seu olhar era frio e penetrante. Os capangas do lado de fora olharam, admirando seu chefe. Incrível, o irmão Shan está prestes a terminar essa tarefa. O irmão Shan está ficando mais forte, e todos nós vamos nos beneficiar disso. Quem sabe, talvez consigamos abraçar algumas garotas bonitas. Zhao Yi sorriu, sentado casualmente em uma cadeira, enquanto a menina pequena permanecia calma, brincando com um ursinho de pelúcia. Bai Shuiji esfregou a testa, suspirando, acabou, tudo acabou, todos nós vamos morrer. Xian Wei-shan ficou em pé, diante do açougueiro, sentindo-se um pouco assustado, mas ainda assim falou com coragem, pode vir, anuncie isso para toda a área. Eu, Xian Wei-shan, me tornarei a maior existência entre os novatos. Quero que todos saibam que o que vocês não conseguiram fazer, eu, Xian Wei-shan, posso. E aquele Liu Ruoting, ele vai ter que me olhar de forma diferente, certo? O açougueiro ficou parado, olhando fixamente para ele, uma explosão de energia roxa emanando de sua cabeça, se preparando para atacar. Xian Wei-shan ainda estava arrogante, a partir de agora, se você for arrastado para a cama, não terá que se ajoelhar aos meus pés? Antes que ele terminasse de falar, cuspiu sangue da boca. A dor surgiu nele, fazendo com que seu rosto inchasse, com as veias saltando. Ele nem conseguia processar o que acabará de acontecer. O açougueiro havia perfurado o corpo de Xian Wei-shan com um gancho, uma ação repentina que não lhe deu tempo para reagir, e o sangue continuava a escorrer de sua boca. Colocando a cabeça perto do rosto de Xian Wei-shan, o açougueiro arregalou os olhos sanguinolentos e sorriu com prazer. Ele ergueu Xian Wei-shan do chão, com o gancho ainda profundamente cravado em seu corpo. Xian Wei-shan, agora lidando com a dor, parecia um pouco mais calmo. O açougueiro soltou o gancho, mas ele permaneceu profundamente alojado no abdômen de Xian Wei-shan. Ele deixou a cabeça cair sobre a mesa, com sangue vazando dos cantos da boca. Por quê? Por que me matar? Fui eu quem completou a primeira tarefa. Deveriam ter sido os 5 deles, Zhao Yi foi eles, deveriam ter morrido, não eu. Virando-se para Zhao Yi, ele tremeu enquanto chamava seu nome. Zhao Yi suspirou, sorriu e nem sequer olhou para ele. Xian Wei-shan olhou para ele com raiva, seus membros tremendo pela dor. Devia ter sido algo que Zhao Yi fizera. O sangue continuava a se espalhar pela mesa onde ele havia desabado. Zhao Yi olhou para ele, pegou casualmente um pedaço de carne e continuou a comer. O rosto de Xian Wei-shan escureceu. Fang Bai e Bai Shuiji estavam ambos aterrorizados com a cena. Xian Wei-shan levantou a mão fraca em direção a eles, pedindo ajuda, me salvem. Ele rastejou em direção a eles, com sangue ainda fluindo de sua boca e ferimento. Xian Wei-shan desabou, seu rosto escureceu. Zhao Yi se levantou e se aproximou dele. Xian Wei-shan levantou fraqueza a mão em sua direção. Zhao Yi colocou as mãos nos bolsos, caminhou mais perto e olhou para o estado deplorável de Xian Wei-shan. Seus olhos estavam vazios, como se estivesse prestes a desabar de tanta perda de sangue. Xian Wei-shan olhou para Zhao Yi, enquanto Zhao Yi sorriu desdenhosamente e perguntou, agora se arrepende? Xian Wei-shan, fraco e trêmulo, tentou levantar a mão e gaguejou, eu tinha olhos, mas não vi o Monte Tai, me salve, poupe minha vida. Zhao Yi levantou o dedo do meio à sua frente, com sua mão agora com apenas 2 dedos. Atrás dele, o açougueiro, ensopado de intenção assassina, puxou a corrente com força. Olhos injetados de sangue surgiram no olhar de Xian Wei-shan enquanto ele fitava Zhao Yi. Fang Bai, Bai Shuiji e Liu An estavam todos aterrorizados com a cena macabra do assassinato, nenhum deles ousando olhar. A garotinha, abraçando um ursinho de pelúcia, sorria, aparentemente satisfeita com a cena. Xian Wei-shan caiu no chão, dando um último sorriso enquanto arfava. O açougueiro puxou a corrente novamente, seus músculos enormes à mostra enquanto abria a boca, expondo dentes afiados. O açougueiro balançou a mão, e Xian Wei-shan foi puxado para cima.
Fang Bai olhou para cima, sua ferida parecia rasgar, e ele gritou de dor. Xian Wei-shan estava pendurado alto no ar, com seus membros já cortados e pendurados ao seu lado pelo açougueiro mais cedo. Seu sangue escorria até seus pés. Os capangas, vendo seu chefe ser assassinado de maneira tão brutal, estavam aterrorizados, com os cabelos arrepiados. O que está acontecendo? Xian Wei-shan não completou a missão? Por que ele é o que está morto? Por quê? Liu An cobriu a boca com medo, enquanto Bai Shuiji e Fang Bai ficaram pálidos de pavor. Fang Bai pensou consigo mesmo que Xian Wei-shan tenha completado a tarefa, ele ainda assim foi morto. Quem será o próximo? Será Zhao Yi, o que está mais próximo de mim. Depois de terminar sua tarefa, o açougueiro se afastou, com a expressão assassina de antes desaparecida. Fang Bai e Bai Shuiji, observando de longe, viram-no entrar em outra sala. Fang Bai não conseguia compreender o que aconteceria a seguir. A voz do açougueiro ecoou: "Você completou minha tarefa?" Uma tigela de líquido vermelho sangue foi trazida até Zhao Yi. Ele olhou curioso para a tigela e percebeu que o açougueiro havia ido até dentro buscar a recompensa de Zhao Yi. Esta é sua recompensa, Zhao Yi, o que completou a missão. Zhao Yi pegou a tigela com ambas as mãos, agradecendo alegremente ao açougueiro. O sistema indicou que o item era uma sopa feita pelo próprio açougueiro, um item consumível. Embora fosse um açougueiro, suas habilidades culinárias eram irrepreensíveis, mas, por algum motivo, os pratos que preparava sempre carregavam uma aura de ressentimento e injustiça. O efeito do item era colocar o corpo em um estado de fúria por 5 minutos, após o qual a pessoa perderia toda a capacidade de combate pelas próximas 12 horas. Zhao Yi guardava felizmente o item em seu armazém de equipamentos. Esse item era bastante bom, embora tivesse efeitos colaterais significativos, sua eficácia era muito óbvia e, em alguns casos especiais, poderia ser útil como uma ferramenta de emergência. Fora do prédio, o céu estava cinza, com uma corrente de névoa vermelha ao redor. O anúncio do sistema soou: "Parabéns ao jogador Zhao Yi por desbloquear uma nova configuração na guilda da loja de carne. Esta configuração permanece neutra. Os jogadores podem comprar carne na loja de carne, mas não receberão proteção perto dessa área. Atenção, não provoquem o açougueiro na loja de carne." Dentro do prédio, muitas pessoas estavam ouvindo o anúncio. Zhao Yi recebeu 3 pontos de talento, e o grupo de Fang Bai recebeu 1 ponto cada. A missão mundial foi atualizada: resolva a vingança no trem. As pessoas suspiraram: esse novato é realmente impressionante. Uma pessoa fechou o punho e franziu a testa, dizendo: é uma pena, essa missão mundial já marcou o nome de Zhao Yi. Agora, ninguém de nível mais alto do que ele pode assumir missões mundiais nesse mapa, a menos que ele morra. A pessoa à sua frente aconselhou: irmão, seu método é um pouco perigoso. O outro explicou: mas se não o matarmos, teremos que esperar até que ele desbloqueie o próximo grande mapa. As missões mundiais liberam completamente NPCs secundários, e isso nos dá uma chance de agir. Acima deles, uma mulher com os braços cruzados observava e se virou para falar com o tio Quan. Parece que todos estão bastante ansiosos por essas recompensas, e muitos deles já têm pensamentos distorcidos. Tio Quan ficou de braços cruzados, ouvindo-a falar, ajustando os óculos e franzindo a testa. Não há nenhuma regulamentação clara em nossa guilda que proíba os jogadores de se matarem uns aos outros. Eles podem fazer o que quiserem. Ela virou-se para olhar para baixo, mostrando uma expressão de interesse. Então, há algum espetáculo que vale a pena assistir? Depois de dizer isso, Tio Quan decidiu ficar ali e ignorar tudo o que acontecia ao seu redor. Naquele momento, o grupo de Zhao Yi estava em volta de uma mesa. Zhao Yi estava sentado com os braços cruzados, encarando o açougueiro, embora a aura assassina que ele havia demonstrado ao matar Xian Wei-shan já não estivesse mais presente. Bai Shuiji colocou a mão na testa, sentindo-se desapontada consigo mesma. Zhao Yi completou esta missão, mas e nós? Fang Bai respondeu, com um pouco de vergonha no rosto. Estamos apenas esperando a morte? Zhao Yi olhou para o açougueiro.
Há alguma notícia sobre sua filha? Ele caminhou até um armário, sentou-se e abriu a porta para procurar algo. Zhao Yi o observava. Ele enfiou a mão profundamente no armário, tirando um objeto em forma de caixa e colocando-o sobre a mesa, à frente de Zhao Yi. Era um rádio antigo, coberto de sangue, junto com um documento de identidade velho, rasgado em vários lugares. O açougueiro disse: há muitas coisas relacionadas ao tempo antes de ela nascer, mas eu já não consigo me lembrar delas. O documento de identidade pertencia a uma estudante, sua filha. Ele esperava que, com esses 2 itens, Zhao Yi pudesse ajudá-lo a encontrá-la. Zhao Yi abriu seu inventário e guardou os 2 itens que havia recebido do açougueiro, preparando-se para ajudá-lo a cumprir a promessa de encontrar sua filha. Ele se sentou confiantemente, apoiando-se na cadeira, e falou com o açougueiro: eu vou encontrar logo, e além disso, quero levar algumas pessoas comigo. O açougueiro respondeu generosamente: você pode levar todos com você. Bai Shuiji ficou atônita, com a boca aberta, incrédula. Ela gaguejou, perguntando novamente: isso é verdade? Não só estamos vivos, mas também ganhamos 2 pontos de talento? Fang Bai ficou extremamente feliz: então podemos sair também? Liu An desabou de felicidade, cobrindo a cabeça com ambas as mãos, sem palavras. Zhao Yi olhou para Liu An, fazendo-o encolher de medo. Antes que pudesse esconder seu sorriso, teve que abaixar a cabeça, evitando o olhar de Zhao Yi. Zhao Yi também estava feliz, baixando a cabeça: isso é ótimo, eu sobrevivi. Então ele olhou para o açougueiro: na verdade, eu não tinha intenção de levar todos, há algo que eu não posso fazer, mas você pode me ajudar. O açougueiro franziu a testa, sem entender o que Zhao Yi precisava dele. Os outros 3 ouviram Zhao Yi falar com o açougueiro: você já fez isso muitas vezes antes, de qualquer maneira. As expressões dos 3 mudaram, e um suor frio os percorreu. Quando o assunto de assassinato foi levantado, o açougueiro voltou à sua verdadeira natureza, irradiando uma aura assassina. Ele pegou sua faca, os olhos injetados de sangue: ele não tem intenção de levar todos nós. Ele quer emprestar a faca para matar alguém. Zhao Yi sorriu, olhando para o açougueiro: a pessoa que eu não quero levar é Liu An. Liu An ouviu isso e ficou aterrorizado, suas mãos apertando sua cabeça, tremendo. Ele gritou alto, sua mente em pânico como se estivesse prestes a enlouquecer. Não, você não tem razão para me matar. Liu An apontou para Fang Bai e Bai Shuiji. Eu nunca fiz nada de errado a vocês, sou igual a eles. Bai Shuiji e Fang Bai olharam, preocupados, vendo-o ficar cada vez mais desesperado. Zhao Yi levantou a mão, fechou os olhos e falou calmamente com Liu An. Eu nunca guardei rancor ao comer carne com os outros, mas há 2 coisas que não posso tolerar. Zhao Yi recostou-se na cadeira, sua postura exalando a de um chefe. Seu olhar era afiado: primeiro, aqueles que dependem de mim para conseguir carne e depois querem se fartar com a carne do meu próprio corpo. Só porque eu não tenho uma paixão por matar, não significa que eu não o faça. Liu An, ouvindo as palavras de Zhao Yi, imediatamente percebeu qual seria seu destino. Ele ficou ali, atordoado, desesperado. Zhao Yi fechou os olhos e continuou: você já deveria ter entendido isso há muito tempo. Liu An se encolheu, tremendo enquanto olhava para o açougueiro que se aproximava dele com uma faca na mão. Liu An juntou as mãos, tremendo, e olhou para cima, implorando ao açougueiro, gaguejando: por favor, não faça isso. O açougueiro abaixou a cabeça e o olhou sem responder. Ele ergueu a faca, e Liu An gritou de terror. O som da lâmina cortando o ar ecoou, e Bai Shuiji não pôde suportar olhar, enquanto Fang Bai, também assustado, se encolheu. Zhao Yi permaneceu calmo, saboreando sua carne, com a expressão inalterada. Zhao Yi olhou para Liu An e disse: seja mais cuidadoso na próxima vida. Liu An ainda estava pegando um pedaço de carne, enquanto a cabeça de Liu An já tinha rolado até onde estavam os subordinados de Xian Weishan. O grupo congelou, pálido de medo, e recuou sem dizer uma palavra. O homem de cabelo loiro olhou para Zhao Yi, com os lábios trêmulos, temendo ser o próximo.
Zhao Yi colocou a mão no queixo, seu rosto escuro e aterrador, e os lançou um olhar gelado. O grupo imediatamente fugiu, gritando enquanto corria: tem um fantasma. Zhao Yi ficou parado, seus olhos os acompanhando. Bai Shuiji e Fang Bai observaram os subordinados de Xian Weishan correrem pela vida, e então Zhao Yi caminhou calmamente em direção à porta. Quando estava saindo, Zhao Yi de repente parou, se virou e olhou para os dois: o que ainda estão fazendo aí parados? A reunião acabou. Não vão voltar? Fang Bai hesitou, sem conseguir encontrar palavras. Nós. Zhao Yi colocou a mão no ombro de Fang Bai, olhando com preocupação para a sua mão. Zhao Yi lançou um sorriso brilhante e amigável e disse a Fang Bai: não se preocupe, não vou matar você. Não sou esse tipo de pessoa cruel. Matar pessoas é bem difícil para alguém tão bondoso e de coração mole como eu. Fang Bai ficou sem palavras com as ações de Zhao Yi. Bai Shuiji e Fang Bai, ao ouvirem Zhao Yi afirmar ser uma pessoa bondosa, trocaram olhares incrédulos, lançando-lhe olhares céticos. Bai Shuiji falou: você está mentindo para os fantasmas? Ela olhou: se eu não tivesse visto você falando sobre matar duas pessoas com meus próprios olhos, teria sido enganada pela sua aparência inofensiva e bonita. Fang Bai soltou um suspiro de alívio e colocou a mão no peito. Não importa o que aconteça, os 2 pontos de atributos são de você. Obrigado. Ele continuou: além disso, quero te lembrar que Xian Weishan tem um irmão mais velho biológico que é um membro fundamental da guilda. Se você matar Xian Weishan, pode acabar se metendo em problemas. Bai Shuiji e Fang Bai ambos alertaram Zhao Yi. Zhao Yi colocou os 2 dedos restantes sobre o queixo e sorriu. Não estou surpreso com isso. Alguém como Xian Weishan, que quer usar a força para recrutar tantas pessoas, não é muito realista. Deve haver um apoio forte por trás. Tian Tian perguntou: então, o que você planeja fazer? Ele olhou para a menina inocente abraçando o ursinho de pelúcia na sua frente e não resistiu a bagunçar seu cabelo. Não se preocupe, vou ter cuidado. Mesmo com apenas 2 dedos, Zhao Yi digitava muito rapidamente com habilidade. Ele estava procurando informações sobre Sambai Bai, que era a nova deusa. Zhao Yi esfregou a cabeça, pensando: essas pessoas não têm nada a ver com a filha do açougueiro. Ele fechou o laptop e decidiu se acalmar e pensar com cuidado. Encontrar a filha do açougueiro é uma missão secreta, então tem que ser bem planejada. Por isso, não vou morrer sem motivo. Mas se eu morrer nos esgotos, ela não vai se transformar em um espírito vingativo causando caos. Zhao Yi verificou se havia algo útil no sistema. Ele havia recebido um gravador de voz manchado de sangue do sistema. Zhao Yi pressionou o botão para ligar o gravador. A gravação era a última conversa entre sua filha e o açougueiro. A última vez que Sambai Bai veio foi para a cidade de Gushuan. A garota havia dito que estava frio lá e não queria mais voltar. Mas Sambai Bai não detalhou os acontecimentos, havia apenas uma parte interrompida da gravação. O que aconteceu? Sambai Bai, me diga claramente. Pai, Sambai Bai está com frio. Você pode vir me buscar? O açougueiro concordou e perguntou onde ela estava para poder buscá-la. Mas antes que ela pudesse responder, a conexão foi perdida. Após ouvir a conversa, Zhao Yi começou a pensar. Ele desligou o gravador, seu olhar parando nas palavras cidade de Gushuan. Pela gravação, Sambai Bai estava em um trem para a cidade de Gushuan, mas o açougueiro não havia viajado com sua filha. Então, o que exatamente aconteceu naquele trem? Zhao Yi pegou um mapa e o estudou com cuidado. As áreas bloqueadas ainda não podiam ser acessadas, e parecia que a missão do açougueiro não poderia prosseguir por enquanto. Faltavam apenas alguns dias para o novo duplicado para o próximo mês ser lançado. Após calcular, Zhao Yi decidiu verificar primeiro a nova missão mundial desbloqueada. Essa missão exigia 6 participantes. Ele precisava ir a uma estação abandonada e encontrar um trem curto com 6 vagões na estação.
Para explicar de forma breve, uma missão de duplicado significa que, se um jogador morrer, seu valor de vida não será imediatamente recuperado, mas ele pode renascer ao voltar para a guilda. Em contraste, as missões de morte do açougueiro e do palhaço resultam em morte real, embora os jogadores possam fugir e perder a missão. Quanto às missões mundiais, elas possuem um estado de duplicado. Se os jogadores não conseguirem escapar da missão, devem completá-la ou morrer. No entanto, não havia necessidade de se apressar. Zhao Yi decidiu avaliar a situação mais a fundo antes de tomar sua próxima ação. De repente, a mão de Zhao Yi começou lentamente a crescer de volta ao seu comprimento original. Ele olhou para a mão com satisfação e sorriu. Nada mal, essa nova mão está boa. Sentado na cama e olhando para a mão, ele de repente ouviu um barulho estranho do lado de fora. Levantou-se, abriu a porta e viu um grupo de pessoas desconhecidas em frente à sua porta, procurando por ele. Assim que o viram, um deles falou: Zhao Yi, certo? Nosso irmão da gangue quer te ver. Zhao Yi franziu a testa, acariciou o queixo e fingiu estar preocupado. Bem, embora isso possa me fazer parecer um pouco imaturo ao dizer isso, mas os pelos do seu nariz, que você fez questão de deixar com um estilo tão elegante, criam um efeito bem interessante. Zhao Yi sorriu educadamente, tentando manter uma aparência inocente. Os outros, ao ouvirem o que ele disse, ficaram pálidos. Era de fato uma zombaria afiada. O homem que tinha falado antes olhou para Zhao Yi, não esperando que ele ousasse dizer algo assim. O irmão da gangue era agressivo, mas não estava disposto a deixar Zhao Yi humilhá-lo daquela maneira. Ele balançou o punho com toda a força em direção a Zhao Yi, mas o soco apenas atingiu uma barreira invisível, uma parede protetora criada por Zhao Yi. Enfurecido, ele pressionou o rosto contra a parede e gritou: Se você é tão corajoso, saia daqui e me enfrente. Zhao Yi acariciou o queixo e fingiu suspirar. Essa situação é realmente rara. De repente, uma nova ideia surgiu na mente de Zhao Yi, fazendo-o ficar empolgado. Ele tirou um grande e pesado durião e disse: Isso é da irmã Liu. Eu estava planejando comê-lo, mas não consegui encontrar uma ferramenta para abri-lo. Como vocês estão de boa, que tal me ajudarem a quebrá-lo? Os caras lá fora estavam tão irritados que rangiam os dentes. Seu pirralho, não acho que você entenda completamente a situação em que está, mas eu posso te explicar com educação. Zhao Yi, sorrindo diante da fúria do membro da gangue, respondeu: Não precisa. Vendo-o tão calmo e ainda tentando provocar, o membro da gangue ficou ainda mais irritado e estava prestes a lançar outro soco. Mas antes que pudesse agir, Zhao Yi atacou primeiro, pegando-o completamente desprevenido. A fruta de durião de antes voou diretamente em seu rosto, logo antes de o segundo soco ser lançado. O impacto foi tão repentino e doloroso que ele fez uma careta de agonia, mas estava tão chocado que não conseguiu desviar, e só conseguiu se preparar para receber o golpe completo. Droga! O lançamento foi tão forte que o durião se partiu ao impacto, quebrando-se em vários pedaços. Eles rolaram pelo chão, enquanto o membro da gangue desabava de barriga para baixo, com sangue espalhando por toda parte. Os capangas que assistiam do lado cobriram o nariz, alguns rangendo os dentes, e um até murmurou: Isso parece doloroso. Zhao Yi se aproximou e se agachou ao lado do membro da gangue para verificar se ele ainda estava vivo. Sorriu amplamente e disse: Sua cabeça é bem dura, você já praticou Kung Fu cabeça de ferro? O membro da gangue, humilhado pela observação, lutou para levantar a cabeça. Fiel ao seu papel de líder da gangue, ele rapidamente se empurrou com as mãos e conseguiu se levantar. Ele olhou com raiva, cerrou os punhos e gritou: Que Kung Fu cabeça de ferro? Zhao Yi disse friamente, sem dizer uma palavra, desviando rapidamente do seu soco. Manteve uma postura indiferente, como se estivesse simplesmente dividindo a autoridade em uma sala. O irmão Beng estava preso em uma rede, seu corpo imobilizado. Ele lutava frustrado, mas ainda assim não conseguia fazer nada. Zhao Yi então o empurrou rapidamente para fora. Os capangas foram lançados para fora, caindo de bruços no chão. Zhao Yi caminhou casualmente até lá e pegou o durião que tinha sido partido mais cedo.
O irmão Beng, agora jogado para fora, estava em um estado muito lamentável. 2 de seus capangas o ajudaram a se levantar, segurando um de seus braços cada um. Zhao Yi sorriu amplamente, obrigado por me ajudar a abrir o durião. O irmão Beng estava tão furioso que parecia que iria explodir. Ele gritou desesperado, apontando o dedo para o rosto de Zhao Yi: se você é tão durão, por que não fica aí dentro para o resto da sua vida? Antes que ele pudesse terminar sua frase, Zhao Yi rapidamente bateu a porta. O irmão Beng ficou do lado de fora, encarando a porta fechada com os olhos tão cheios de raiva que pareciam prestes a explodir. Maldito, esse novato, Zhao Yi, como ousa me desrespeitar? Maldito, maldito, dentro de 24 horas, esse pirralho estará fora daí. Não acredito que ele não vai sair. Seus capangas rapidamente obedeceram. Naquela noite, quando Zhao Yi saiu para seu passeio habitual, ele foi capturado e levado para a sala 511 da instalação da guilda. Outro membro da gangue estava sentado, servindo chá. Esse parecia ser o líder. Wei Shan está jogando o jogo do açougueiro com você, né? Em vez de ter medo, Zhao Yi respondeu calmamente de forma simples: sim. Diferente do homem anterior, com o nariz peludo, este parecia muito mais composto. Ele colocou a chaleira e lentamente fez outra pergunta a Zhao Yi: por que o garoto morreu? Zhao Yi tirou o sorriso dos lábios e respondeu de forma breve e honesta: eu o matei. O homem começou a ficar irritado. Por que você o matou? Zhao Yi sorriu de forma fria e disse: bem, você de repente me pergunta por que eu matei. Honestamente, não sei como responder a isso. Ele continuou, com um tom cheio de provocação: talvez. Porque foi divertido. Os capangas ficaram atônitos, incapazes de compreender: ele está louco? Matar por interesse pessoal já é assustador o suficiente, mas matar por diversão é realmente aterrorizante. Alguém assim pode estar rindo e conversando com você em um momento, e no seguinte te apunhalar sem hesitar. O líder permaneceu calmo. Ouvindo tal desafio, ele pegou suavemente sua xícara de chá, soprou levemente na borda e manteve os olhos fixos em Zhao Yi, sem piscar: você sabe quem eu sou? Zhao Yi respondeu de forma monótona: deixe-me adivinhar. Seu rosto voltou à expressão usual: você é o irmão mais velho de Xian Weishan. O líder acenou com a cabeça. Isso mesmo. Se você já ouviu falar de mim, então deve saber que tipo de pessoa eu, Xian Beng, sou. Zhao Yi fez um gesto de desprezo com a mão: não, nunca ouvi falar de você. E na verdade, eu suspeito que você não seja o pai biológico dele. Se o velho Wang não tivesse se intrometido, seu pai realmente não deveria ter te dado um nome com uma carga de inimizade tão forte. Seus subordinados estavam suando profusamente. A única coisa que seus irmãos de gangue mais odiavam era quando alguém ousava tocar em seu nome. O fato de Zhao Yi ainda estar vivo depois de tudo isso deixava claro que ele realmente o havia irritado. Parecia que ele estava genuinamente furioso, já que a xícara de chá em sua mão estava rachada em vários lugares devido à força de sua energia interna. Ele olhou fixamente para Zhao Yi, seu rosto se tornando mais sombrio, e perguntou: você acha que está sendo engraçado? Zhao Yi sorriu, ainda conseguindo descrever a si mesmo com uma palavra: bonito, embora fosse um tanto casual. De repente, a atmosfera ficou tensa, e nenhum dos subordinados ousava nem respirar alto. Zhao Yi deu um passo à frente, indo em direção ao seu assento. Falar tanto me deu um pouco de sede, disse ele. Ele se sentou casualmente ao lado dele. Nesse momento, o líder da gangue estava visivelmente perdendo a compostura, seu rosto ficando ainda mais sombrio. Zhao Yi agiu como se estivesse em casa, derramando lentamente uma xícara de chá para si mesmo. O líder da gangue observou, pensando por um momento: depois de tantos anos lidando com pessoas de diferentes esferas, essa é a primeira vez que vejo alguém tão arrogantemente ousado. De repente, um dos subordinados levantou uma arma e apontou para Zhao Yi, dizendo: irmão Beng, esse moleque é arrogante demais. Só diga a palavra, e eu o abato agora mesmo. Os outros concordaram: isso mesmo, irmão Beng.
Embora ninguém morra na sede da guilda, ainda podem se machucar. Vamos dar uma lição nele. Vendo seus subordinados agirem dessa forma, Xianbeabeng, o líder da gangue, demonstrou sinais de desagrado, mas não respondeu a eles. Zhao Yi levantou a xícara de chá fumegante até o rosto, suspirou e disse: Eu sei que ele poderia me matar, mas eu não posso matá-lo, porque ele tem um bom irmão mais velho, e eu não tenho. Depois de dizer isso, ele exalou novamente. O líder olhou e, curioso, perguntou: Se você entende esse princípio, então você não deveria matar meu irmão mais novo. Zhao Yi bateu a xícara na mesa e perguntou em retorno: Você sabe o que estou pensando? Ele deu um sorriso sinistro: Eu não preciso saber os pensamentos de um louco, mas em breve, você saberá exatamente o que estou pensando. Seu olhar escureceu enquanto ele olhava para Zhao Yi. Eu estou pensando que, se eu tivesse uma espingarda agora, eu poderia estourar sua cabeça com um único tiro. A reação de Zhao Yi o assustou. O irmão mais velho congelou, não esperando que um novato como aquele falasse tais palavras. Bem, você parece um réptil patético, tão pobre que nem pode comprar uma arma. Antes que ele pudesse terminar sua frase, sua cabeça foi estilhaçada, completamente irreconhecível. O cigarro em sua mão nem sequer foi fumado, caindo no chão em um estado de confusão. Zhao Yi sorriu maliciosamente, movendo-se tão rápido que ninguém teve tempo de reagir. Calmamente, ele disse: Desculpe, eu realmente tenho uma espingarda. Antes que os subordinados pudessem processar o que acabará de acontecer, já havia terminado. Eles começaram a tagarelar e entrar em pânico. O que está acontecendo? Esse louco acabou de dar um tiro. Na sede da guilda, os jogadores ainda podiam ser ressuscitados, mesmo que tivessem sido reduzidos a cinzas. Pensando nisso, o irmão Beng não estava muito preocupado. Mas isso não era o mais importante. O que importava era que um jogador de nível 3 podia pegar uma arma no quarto de um jogador de nível 22 e atirar diretamente no oponente até despedaçá-lo. Vendo-os tão assustados, ele deu uma olhada e disse: Por que todos vocês estão tão surpresos? Se eu tivesse disparado aleatoriamente, ele poderia ter desviado. Claro, eu precisei usar palavras e habilidades de atuação para distrair vocês. Depois, deixei ele sentir o que é ser alvejado em meu lugar. Quando Zhao Yi disse essas palavras, seus olhos pareciam um tanto loucos, mas ele havia conseguido assustá-los. O cara não conseguiu se controlar depois de ouvi-lo e, tremendo, gritou: Pervertido maluco! Após dizer isso, ele apontou a arma trêmula para Zhao Yi. No final, mirou diretamente na cabeça de Zhao Yi e puxou o gatilho. A cabeça de Zhao Yi explodiu, assim como a do chefe, mas parecia que ele estava bem feliz em morrer. Um sorriso satisfeito ainda permanecia em seus lábios. Era uma sensação que ele não experimentava há muito tempo. Em outro lugar, a torre estava firmemente cercada por muitas correntes. Dentro, um estreito corredor, que só poderia acomodar uma pessoa, era envolvido por uma luz vermelha e sinistra. Uma figura sombria, com identidade desconhecida, estava amarrada a um pilar de bronze. Tinha uma forma humana, mas também lembrava um cachorro, com uma cauda. Não era uma, mas várias dessas criaturas, com formas variadas, estavam presas ao redor da área. Eles estavam todos gritando, suas grandes bocas cheias de dentes afiados e irregulares que pareciam aterradores. Entre os milhares de demônios negros, um pequeno feixe de luz azul desceu do alto. A sombra lentamente começou a tomar forma. Era Zhao Yi, e este lugar talvez fosse o inferno reservado para os demônios que haviam sido mortos. Assim que o viram, o reconheceram, mas por algum motivo, pareciam aterrorizados. Ele voltou. Os demônios o encaravam, suas bocas abertas em choque. Parecia que este lugar não era exatamente acolhedor para Zhao Yi. Ele era o responsável por capturá-los e trancá-los aqui. Dos corpos daqueles pacientes mentais, ele gradualmente revelou sua verdadeira forma, mas algo indefinido apareceu acima de sua cabeça. Emitia uma estranha luz amarela, que era diferente da deles. Aos olhos deles, Zhao Yi não tinha uma forma clara.
Ele era um mistério que não podia ser desvendado, um significado que ainda não havia sido decifrado. Mais importante, ele era o mestre que governava essa fronteira indefinida. Ele era zangado, ciumento, cruel, sedento por sangue e teimoso. Essas eram as palavras que os demônios usavam para descrevê-lo. Eles não conseguiam entender como ele podia chamar claramente os nomes dos demônios e monstros ali. Onde quer que fosse, as criaturas mais aterradoras desse lugar enterravam suas cabeças e fingiam estar mortas. Um feixe de luz amarela, como um raio do céu, brilhou diretamente no rosto de Zhao Yi. Elele, eleva a cabeça com alegria, saboreando o momento. Você ressuscitou tão rápido? Parece que Zhao Yi prefere morrer. Ele abriu os olhos. Ainda estava no lugar do chefe da gangue, mas desta vez parecia que ele havia sido revivido primeiro. O homem tinha amarrado suas mãos à cadeira. Para ele, um garoto louco como Zhao Yi provavelmente era uma ameaça séria, então ele ficou a uma distância considerável, observando-o, droga, ser explodido em pedaços por um pirralho de escola secundária na frente dos meus subordinados. Se isso vazar, onde diabos eu vou esconder minha cara? Ele gritou os dentes e fez uma resolução: faria Zhao Yi sentir tanta dor que ele choraria e imploraria por misericórdia. Um dos irmãos da gangue levantou um controle remoto na frente de Zhao Yi e perguntou: garoto, você sabe o que é isso? Em vez de ter medo, Zhao Yi sorriu brilhantemente. Zhao Yi adivinhou com diversão que a cadeira em que ele estava sentado era uma cadeira elétrica, e o que o homem segurava em sua mão era o controle remoto dela. Bem, para pessoas comuns, isso seria um castigo extremamente desconfortável, um que talvez eles não sobrevivessem. Mas para mim, claramente não terá muito efeito. Os olhos do homem se arregalaram, suas veias saltando enquanto sua raiva crescia. O chefe da gangue estava tão enfurecido que tremia, fechou o punho com força e gaguejou: você. Ele rapidamente virou a chave e pressionou o botão para ativar a cadeira elétrica. Zhao Yi foi chocado pelo que parecia ser a maior voltagem. Seu corpo inteiro se iluminou, seu cabelo e pele tremendo como se estivessem sendo eletrocutados, fazendo-se erguer e seus cabelos ficarem em pé. Muito rapidamente, Zhao Yi estava fumando, seu cabelo uma bagunça, seu corpo tremendo devido ao choque elétrico, mas ele ainda estava ali, sentado, imóvel. Os capangas, vendo-o ser torturado de forma tão brutal, empalideceram, com um deles até cobrindo a boca para impedir que gritasse. Zhao Yi abaixou a cabeça, seu corpo carbonizado como um pedaço de carvão, exalando fumaça constantemente. O líder da gangue riu alto, aproveitando o momento, ansioso para ver se esse pirralho ainda conseguiria manter sua postura durona depois de um choque elétrico tão forte. Mas, apenas alguns minutos depois, Zhao Yi foi capaz de retornar ao seu estado e aparência originais. Ele até comemorou empolgado. O líder, em um estado frenético, levantou o controle, perguntando como ele estava se sentindo, ao que Zhao Yi respondeu: está bem. Um forte choque elétrico pode causar dor intensa por um curto período, mas depois que você se adapta. Ao ouvir isso, o líder ficou tão enfurecido que quase quis correr até Zhao Yi e bater nele para desabafar sua frustração. Zhao Yi, com um sorriso brilhante, continuou: na verdade, é até confortável. Por que não faz isso mais algumas vezes? Nesse momento, o rosto do líder estava completamente perplexo, parecendo o de um cachorro triste. Ele não conseguia entender por que esse garoto não parecia ser afetado. O líder estava tão confuso que até se perguntou: será que ele sofre de um complexo de sadismo reverso? Ainda segurando o controle, o líder rangia os dentes, claramente insatisfeito com a tortura anterior, mas continuou a zombar: você deve estar sentindo muita dor, não é? Por que está fingindo? Se dói, é só dizer. Neste momento, Xianbei Beng já não mantinha a sua postura calma inicial, ele já tinha revelado o seu verdadeiro rosto. Zhao Yi, no entanto, permaneceu tão alegre como se nada tivesse acontecido. Ele falou com ele: poderia me passar o controle remoto? Ele sorriu maliciosamente: o que aconteceu com a sua atitude durona de antes? Está com medo agora? Zhao Yi respondeu: não, acho que este produto de teste até que não é tão ruim.
Se você não apertar, eu vou fazer isso mesmo. O líder da gangue e seu irmão ficaram confusos, sem entender o que Zhao Yi queria dizer. Zhao Yi então sorriu de forma maliciosa. Na verdade, só usar a cadeira elétrica é um pouco sem graça. Você poderia dar um toque a mais. Com uma expressão animada, ele continuou, por exemplo, ferver uma rã em água morna. Você conhece isso? Ao ouvir isso, os dois ficaram com os olhos arregalados. Ao escutarem-no, balançaram a cabeça desesperadamente. Zhao Yi começou a jogar o seu jogo de intimidação novamente. Ele de repente se reclinou um pouco para trás, e embora não tivesse feito nada, eles estavam realmente assustados, com o rosto pálido. O líder da gangue, em pânico, apontou a arma para Zhao Yi e gritou: "Não se mova!" Nesse momento, ele estava genuinamente um pouco aflito. Zhao Yi parecia perceber o desconforto, e falou em voz baixa: "Não se preocupe, só quero te contar uma coisa." A parte mais interessante foi quando um paciente me contou como matar alguém. Ele revelou isso, com o rosto se contorcendo em um sorriso sombrio, diabólico, e continuou: "Você prepara um frasco de mercúrio, faz um corte em forma de cruz na minha cabeça com uma faca, e depois derrama o mercúrio sobre a minha cabeça. O peso do mercúrio vai separar continuamente as camadas do meu tecido muscular. Eventualmente, no final, uma peça inteira de pele humana será formada com sucesso." Quanto mais Zhao Yi falava, mais entusiasmado ele ficava. Normalmente, a essa hora, provavelmente eu ainda não estaria morto. Eu poderia sair do meu corpo e fazer um espetáculo para vocês assistirem. Depois de contar a história de seu tormento, ele olhou para os outros dois. Seus rostos estavam tão sombrios quanto o fundo de uma panela. O que estava sentado permanecia ereto, imóvel, enquanto o que estava em pé se mantinha atento, humildemente, como uma nora recém-casada entrando na casa do marido.